Bom dia, mais um domingo abençoado. Sejam bem-vindos à nossa reunião dominical, onde nos encontramos semanalmente para adorar o nosso Deus e receber uma palavra abençoada. Hoje nós temos o prazer, a honra de ter o Fernando compartilhando conosco a palavra. Fernando, obrigado mais uma vez, né, por aceitar carinhosamente o convite e que o Senhor te use hoje, que Ele coloque as palavras que Ele quer que nós venhamos a internalizar para que o nosso coração esteja cheio da palavra dele. Vamos orar para começar então a nossa reunião. Pai, muito obrigado por mais esse domingo, muito obrigado pela renovação da tua misericórdia, Amém. muito obrigado pela presença de todos aqui, que o Senhor continue nos guardando, guardando nossas famílias, que os nossos sonhos sejam os seus sonhos, que os nossos projetos sejam os seus Amém. projetos, que o nosso dia a dia seja a tua vontade, Senhor, para que nós possamos Amém. cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós antes da fundação do mundo. Seja bem-vindo aqui, Senhor. Opere onde tiver que operar, faça o que tiver que fazer. Tu tem permissão para Amém, agir Senhor. aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos louvar então o nosso Deus. Aleluia. Levanta nossas almas, Senhor. Glória a ti, Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Visita-nos, Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo,
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida.
a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Muito bom dia, Igreja Cristã Verbo Lisboa. É uma honra estar aqui com vocês. Prazer, mais um dia, depois do momento de adoração, louvor a Deus. Agora nós teremos mais momentos de adoração e de louvor a Deus. Mas antes disso, eu quero orar por você, visitante, que está nos visitando a primeira vez. Chegou até esse vídeo. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa trazer a verdade dEle a todos os dias da sua vida, que a palavra de hoje venha ecoar no seu ser e ser frutífera, como eu creio que será em todos nós. Assim eu declaro em nome de Jesus. Também agradeço a Deus por todas as famílias aqui representadas, agradeço a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez e pelo que Ele vai fazer, né? Muito obrigada, Deus, pelas famílias, obrigada pela provisão que você tem nos dado todos os dias. Sim, eu te agradeço também, em nome de Jesus. E mais um momento de adoração e louvor a Deus. Vai ser o nosso momento de dízimos e ofertas. E a última aula, que foi ontem da Escola Sobrenatural, nós estávamos falando sobre honra. E eu sou suspeita que eu gosto muito de Deuteronômio 28. E eu estava conversando com Deus sobre o dízimo e oferta ser ligado a Deuteronômio 28. Eu falei assim, tá, Deus, em qual parte que você fala das primícias de uma forma tão clara em relação aos dízimos e ofertas? E aí ele me levou em Provérbios 3, 9 e 10, onde fala: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honrar o Senhor com as nossas primícias é só devolver a Ele o que Ele nos deu, porque Ele nos proporciona tudo. Ele nos permite vivermos tudo que nós vivemos aqui nessa terra.
e ter os nossos celeiros cheios e os nossos lagares transbordarem de vinho, nada mais é do que o que está em Deuteronômio 28. Então, vamos ter a oportunidade agora de entregar ao Senhor um dízimo e uma oferta, agora em nome da Igreja Cristã Verbo Lisboa, para que nós podemos também honrar a Deus e louvar Ele através das nossas finanças. As informações ficam aqui na tela. Caso queira depois não consiga agora, pode entrar em contato conosco. E eu vou agradecer a Deus pelas pessoas que estão à frente e responsáveis por essa parte financeira da Igreja Cristã Verbo Lisboa. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que traz a provisão. O Senhor é aquele que dá discernimento. O Senhor é aquele que incomoda quando nós estamos caminhando num sentido errado e longe de Ti. Pai, agora eu te agradeço tudo que você tem feito através da Igreja Cristã Verbo, a Igreja Cristã Verbo Lisboa. Obrigada pelo que ainda há de ser feito. Obrigada pelos lugares que tem nos apresentado. Obrigada por mover o coração daqueles que o Senhor tem que mover o coração. Deus, obrigada por todo o projeto que já está no seu coração e o Senhor tem revelado a nós. Deus, obrigada por todos aqueles que conseguiram ofertar e dizimar hoje. E obrigada também, Senhor, por aqueles que não conseguiram, mas que no coração deles as primícias serão sempre suas. Deus, agora eu te peço mais uma vez discernimento, sabedoria para aqueles que vão estar à frente da parte financeira na Igreja Cristã Verbo Lisboa. Muito obrigada, Pai, e assim eu te entrego esse momento de adoração também. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Deus, mais uma vez pela palavra que nós vamos receber hoje aqui. Obrigada pela sua graça transbordar na manhã do nosso domingo. Obrigada pela sua bondade, Deus, através da vida do nosso irmão Fernando Bastos. Obrigada pelo Senhor usar ele como instrumento na nossa vida. Deus, agora eu peço que nós tenhamos os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos olhos voltados para Ti. E que toda resistência, que ela não consiga se manter, que a palavra seja viva e eficaz e frutífera em nosso coração hoje. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço pelo fruto da palavra que nós vamos receber hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Não é voz grossa, não, que eu acabei de acordar que aqui tá cedo, né? A voz fica grossa. Tudo bem, pessoal? Olha o Telzinho ali, ó. A Carol falando ali, o Wagner mexendo com o Theo, fiquei olhando pro Theo. Aí, tinha jeito. Criança é muito bom, ter filho é muito bom. Irmãos, bom dia. Deus abençoe vocês. Né? Para quem não me conhece, não me viu, eu sou Fernando Bastos. Sou aqui da Verbo, aqui do Recreio. É sempre uma honra estar com vocês aqui. Os últimos 2 domingos eu não pude, porque as meninas estão de férias e é aquela coisa. Festa de 15 anos, aí vai buscar 3 horas da manhã, todo mundo na festa. Aí chega, eu já pago e fico direto, não consigo acordar. Mas é uma honra estar sempre com vocês aqui. É uma igreja que eu levo no meu coração, acho que todos sabem disso. Realmente eu tenho uma visão dessa igreja grande em Portugal, levando a vida de Cristo para as pessoas, para que as pessoas consigam mudar suas vidas e fiquem muito, muito, muito transformadas, né, através da vida de vocês. O que o Senhor me trouxe para falar com vocês hoje, eu venho vindo já uns tempos de meditação, e eu para meditar, não sei quem já ouviu contar isso, né, normalmente o que me faz meditar na palavra é uma música. Às vezes eu escuto uma música e essa música me faz meditar no que Deus está querendo falar comigo. Ele já me conhece, ele sabe que eu sou muito musical, então ele mexe comigo através de música. É aquela famosa
história que a gente conta, né? Quando a gente vai, os pediatras contam, né? Cada filho você fala de uma forma diferente, porque você sabe como que você vai alcançar ele, né? Você nunca consegue alcançar os filhos com a mesma forma, né? Cada um tem uma forma diferente de ser alcançado. E a minha forma de Deus alcançar, ele sabe que é essa, né? Porque normalmente é assim que ele fala comigo, que me move, né? E aí, esses dias eu estava ouvindo uma música, essa música começou a me fazer meditar sobre um monte de coisa, muita coisa. E eu tinha várias coisas que eu vinha lendo na Bíblia, e várias coisas que eu vinha pensando. E aí, ontem de manhã, a Gisele saiu com as meninas e eu tava, não, era bem cedo, eu acordei cedo, fui ali para a sala e fiquei ali meditando na sala. Eu falei, senhor, o que que você quer? O que que o senhor quer que eu fale? Né? E de todo o pensamento que eu tinha organizado na minha mente, não era nada daquilo que Deus queria falar. E ele começou a me arremeter sobre tudo aquilo que eu vinha aprendendo. Ele já vinha me falando muito sobre os 400 anos de silêncio profético. Eu não entendia porque isso tanto me incomodava. Ontem, meditando, eu comecei a meditar em Lucas 2, né, que fala sobre um homem que esperava muito de Deus, né, uma promessa, ele só queria ir embora depois que a promessa acontecesse. Né? E eu já li essa passagem para vocês. E eu comecei a ler sobre isso e Deus começou a me arremeter numa conversa que eu tive há uns anos atrás, né, na minha empresa. Tem uma moça que trabalha comigo lá, a gente conversa bastante. E uma coisa que foi assim um testemunho bacana é que uma vez ela queria ficar grávida, queria engravidar, engravidou e perdeu. Eu estava um dia no escritório, quando eu olhei para ela, senti que ela estava bem triste. Eu falei assim, Thaís, senta aqui que eu quero orar por você. Aí ela sentou, eu orei por ela, eu abençoei a vida dela e falei, virei para ela e falei assim, você vai ser mãe. Deus vai te fazer ser mãe. Né? E alguns meses depois ela engravidou de novo. Ela ficou com medo. Eu falei assim com ela, olha, eu orei por você. Eu tenho fé que o Senhor vai agir na tua vida, você vai ter essa bebê. E nasceu hoje, a bebezinha dela é bem bonitinha e tal. Ela lembra dessa história, né? Tudo mais. Mas teve uma história entre a gente uma vez que foi interessante, que isso me moveu muito o meu pensar, que a gente estava na empresa e o pessoal tinha muitos cristãos na empresa, e por ela ser católica, uma vez eles fizeram um comentário para ela, porque ela estava falando alguma coisa de uma missa, eles falaram de Nossa Senhora, ela falou de Nossa Senhora, eles falaram e meteram assim, começaram a falar, Maria não é ninguém, Maria foi a mãe de Jesus, o poder está em Jesus. Isso incomodou demais ela. Aí ela chegou num comentário uma vez assim comigo no escritório, falou, mas vocês crentes não gostam de Maria. Eu falei assim, epa, peraí. Tem vários sacos dentro da igreja. Nesse saco eu não estou. Pode me tirar desse daí que esse daí eu não pertenço. E eu comecei a conversar com ela, né? Porque sempre foi uma mulher que eu sempre admirei muito. E para mim ela é o ator principal dos 400 anos de silêncio que teve. Né? Porque se dizem 400 anos de silêncio profético, né? Que é o nome que dá para esse tempo. E vamos ser sinceros, a primeira pessoa a receber uma promessa foi Maria. Né? Primeiro Isabel, depois Maria, mas mais ou menos no mesmo tempo. Elas receberam duas grandes promessas. Né? Duas grandes profecias foram colocadas diante delas. Né? E eu estava explicando isso para a menina, eu falei assim, olha, eu vejo Maria de uma forma totalmente diferente do que as pessoas veem. Assim, do que essas pessoas que estão falando para você veem. Porque a forma como o anjo Gabriel fala com Maria, Maria não era qualquer uma. Longe disso. E o que é interessante em Lucas 1 e Lucas 2? Como Maria ensina a gente? Se a gente olhar a postura de Maria em todo momento, ela tem muito a ensinar a nível de fé, gratidão e principalmente a confiança e uma coisa que me chamou mais a atenção, como ela agia com relação a tudo que tratava com ela e principalmente a promessa que ela recebeu. Basicamente, eu aconselho vocês lerem Lucas 1 e Lucas 2. Mostra muito
Opa, peraí, só um time, se queira varrer aqui no meu fone, tocar uma música aqui. Que mostra muito essa forma de tudo que acontece no anúncio, né, no anúncio da vinda de Jesus, no anúncio da vinda de João Batista, como ela trabalha em todo momento, né? E eu vou começar a compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só fechar que tem um monte de janela aberta aqui. Já foi. Começa assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O Wagner, que é um grande advogado, ele sabe que a palavra favorecida é algo assim. É alguém que recebeu algo além daquilo, né? É algo, um plus, né? Ela ouve isso e é interessante que ela fica perturbada, ela fica incomodada, né? Ela fala, como assim eu sou favorecida? Ela não recebe imediatamente a saudação que o anjo Gabriel fez com ela. Ela simplesmente se incomoda. Isso me arremete muito a uma coisa, né? Me arremete muito à questão das promessas. Me remete muito à questão de como nós recebemos as nossas profecias e como nós agimos após o recebimento das profecias. Às vezes, pelas nossas necessidades, por esse silêncio, né? Que às vezes hoje as pessoas usam muito a questão, Deus está no silêncio, é o silêncio do Senhor. Eu penso muito parecido com o Rodrigo nessa questão do silêncio. O silêncio não me desce muito bem. O silêncio de Deus não me desce muito bem. O silêncio de Deus me desce muito bem quando essa frase é dita: alegra-te, muito favorecido. Algum motivo tinha para essa mulher ser favorecida. E era através dela que Deus queria falar com as pessoas. Então, o silêncio, para mim, é muito mais uma questão de postura nossa do que uma postura de Deus. Em Ezequiel, ele fala: procurei um que tampasse a brecha. Ele está sempre à procura de alguém. Por isso que eu acho que o silêncio, como eu falo para vocês, não estou dizendo que é certo, que é errado, não estou dizendo nada disso. Estou falando de uma experiência própria, um sentimento meu, tá? Que eu falo assim, eu não tenho silêncio com as minhas filhas. Às vezes a gente fica em silêncio quando o filho nosso faz algo errado. Ele fala e a gente não quer responder. Mas quando o nosso filho muda de postura, normalmente, continuo falando de mim, eu sento e converso. Por que eu estou parando de falar com você? Porque você agiu assim, 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 sabe? Eu acho que está errado. Você tem que mudar a sua postura. Mas a partir do momento que me procura, eu falo. E eu às vezes vejo isso. Acho que às vezes esse silêncio que teve foi porque não tinha ninguém que pudesse ouvir. Não teria ninguém que prestasse atenção no que ele precisava. E já era uma coisa profetizada no passado. O Daniel falava muito sobre essa época, né? Em alguns capítulos de Daniel. E continuou me incomodando essa questão. E eu falei para ela assim, olha, eu fui, na época, conversando com a Thaís, eu falei, Thaís, eu acho Maria uma mulher sensacional. O que o anjo fala para Maria, se Deus falasse para mim, meu ego ia lá em cima, né? Eu ia me sentir o rei da cocada preta, porque foi algo muito forte, né, o que ele fala para ela. E aí continua em 30 e 31. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Um tempo de silêncio, a primeira pessoa, na segunda pessoa, digamos assim, cronologicamente, que recebe a promessa, diz: não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondendo o anjo, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. 400 anos de silêncio. E a pessoa recebe uma promessa dessa. Eu ia falar, pois, você está louco. Você não sabe o que você está falando. Deus já não fala com ninguém há tanto tempo, é isso que ele quer falar comigo? Sem condição. Você não está bem. Não é comigo, não. E às vezes eu penso assim, às vezes a gente recebe algumas profecias ou algumas promessas, né, que Deus dá através das pessoas, que a gente fala, isso não é para mim. Como assim? São duas formas, né? Na verdade, são três formas. Essa que pensa assim, não, isso não é para mim. Aquela que pensa e já quer ajudar a Deus, que acha que Deus precisa de ajuda, das promessas que ele tem. E uma que é muito parecida com Maria. Porque Maria, em Lucas 2, quando ela tem Jesus, os pastores lá, né, que vão atrás dela, eles falam várias coisas para ela sobre a promessa de Deus. Só a gente ler um pouco antes de Lucas 2, eu posso até ler aqui, para ficar mais fácil, que é em Lucas 2, um pouquinho antes dessa passagem. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu não deixei pronto. Muito organizado eu sou. Que está aqui, ó. Foram apressadamente e acharam, isso aí no versículo 2,16, tá? Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Né? E aí foi toda a questão da promessa. E a postura da Maria que eu achei interessante. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Ela guardou tudo que foi falado para ela. E, em momento algum, ela agiu para tentar ajudar o Senhor. Maria não duvidou. Maria não quis ajudar a Deus. Ela apenas escutou e, sabiamente, ela guardou aquelas promessas no coração dela e meditava sempre. E a gente estava lendo Hebreus esses dias, né? O Sérgio vai lembrar, ele estava lá na igreja lá lendo sobre Hebreus. A gente está lendo o livro de Hebreus, né? Em Hebreus 10 fala, né? O Sérgio vai lembrar que a gente estava falando sobre isso, né? De você guardar as palavras de Deus no coração e escrevê-las na sua mente, né? Eu vou guardar as minhas palavras nos seus corações e escrevê-las na sua mente. Maria fez isso. Por que ela guardou no coração? Porque ela sabe que ali é que emana toda a fonte de vida da gente. Interessante como Jesus falou isso, né? Então, assim, é ali que emana a fonte de vida, né? E Maria recebe uma promessa, em primeiro lugar, que ela coloca isso no coração dela e medita no coração. Eu fico assim olhando e falei, nossa, essa mulher ela é muito sábia. Ela podia até ser muito simples, um pouco me importa, mas ela era muito sábia. E tanto ela quanto o seu marido, José, receberam a promessa que eles receberam. E acatarem a promessa como acataram. E agirem da forma como agiram, me mostram um casal de fé. José seria o cara que talvez ficasse mal falado por algum motivo. Maria também. Porque se hoje muitos de nós ainda nos assustamos, né? Se você, quer dizer, hoje você vê um casal que nem ainda tem relação nem nada e, pum, a menina aparece grávida, você fala, opa, o que aconteceu?
Da onde que surgiu essa gravidez? E normalmente é julgamento, né? A gente não vai pensar de outra forma que não seja um julgamento, né? De você falar, opa, peraí, tem algo errado. E eles dois recebem isso de uma forma que mexe muito comigo. E Maria, para mim, assim, é uma mulher que ela é tremenda. E eu comecei a conversar isso com a Thaís sobre isso, e não tanto sobre essa passagem, eu falava para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu virei para ela e falei assim: Thaís, quantas vezes você viu isso na Bíblia sendo falado sobre uma pessoa? De uma forma tão direta. E numa época, né, que a gente costuma usar muito o Pentecostes, como aquele momento que o Espírito Santo desceu, né? E todos foram batizados. E eu falei para ela assim: como pode uma mulher, num tempo desse, receber uma palavra dessa e ela não ser importante no reino de Deus? A importância que essa mulher tem no reino de Deus não basta só pelo que foi falado a ela, mas para mim hoje eu digo principalmente pela forma como ela reagiu ao que foi falado com ela. E eu trago isso para a gente, né? Quantas vezes a gente está numa situação, às vezes, do silêncio de Deus e a gente muda o nosso jeito? A gente esquece da promessa e começa a tentar, da nossa forma, alcançar a promessa. Não, mas Deus me prometeu, eu vou fazer assim. Quantas vezes nós chegamos numa certa hora de receber uma profecia, ou, né, e olha para isso e fica naquela questão da dúvida, como aconteceu com o pai de João Batista, né, e teve que ficar em silêncio até o dia que foi dar o nome da criança. Então, assim, é interessante que são duas famílias recebendo duas promessas muito parecidas, em que uma age de uma forma, a outra age de outra. E o que é interessante em Lucas 2, se a gente for continuar a ver, quando Maria se encontra com Isabel, acho que é em Lucas 1, e ela logo quando acaba de falar com Isabel, que ela tem todo aquele mover do Espírito, né, entre elas, e ela louva a Deus, ela tem um cântico de Maria. Nada tinha acontecido ainda. Ela só estava grávida. Mas ela louva e engrandece a Deus por aquilo que ainda não tinha se tornado 100% realidade. Era o processo acontecendo. E Maria louva o Senhor. Carol, ainda há pouco falando sobre dízimos e ofertas, ela estava falando sobre a questão do dízimo. Eu acho muito interessante a questão do dízimo, porque o dízimo é um ato de gratidão, não é não é um ato de obrigação. Eu não tenho obrigação de dar o dízimo. Agora, se eu não der, mostra que eu não sou grato, eu não sou grato. Essa que é a diferença. É o como está o meu coração. Faço por obediência, por medo, ou faço por graça por algo que eu recebi e não merecia, né? E vocês estão num país católico e que eu aprendi uma coisa a entender, a ver a virtude nas pessoas que o catolicismo às vezes engrandece. Eu não me preocupo deles transformarem essas pessoas em santos, não me importo. Eu me importo em mostrar a virtude dessas pessoas pelas quais eles chamam santos. E a minha conversa sempre com eles vai ser: e a virtude dessa pessoa, você conhece? Ou apenas você santifica ele porque ele foi santificado um dia? Pouco importa. É como eu falo, uma vez eu conversando com o Nivaldo, que eu acho interessante aqui, né? Quando chega dia 23 de abril, eu não durmo, né? De 22, assim, à noite de 22 até 23, 5 horas da manhã, você não dorme. Tem um foguetório danado aqui fora, por causa de São Jorge, né? Alguém já leu a história de São Jorge? O que que São Jorge fez na vida dele? A principal briga de São Jorge era contra a idolatria. O pessoal idolatra ele.
Falo, gente, loucura. Vocês não conhecem a história daqueles que vocês idolatram. Ele era contra a idolatria. Então, assim, eu procuro entender a virtude dessas pessoas. E Maria, para mim, é uma das pessoas com a maior fé que eu já vi dentro da palavra de Deus. Essa mulher tinha muita fé. E eu, né, Deus me arremeteu muito à questão da festa, né? Quando ela fala assim, acabou o vinho, ela fala assim, não, Jesus, acabou o vinho. Cara, na boa. Eu sou mãe de Jesus, recebi a promessa. A sabedoria que ela teve foi top, porque ela chama o filho dela para fazer, transformar água em vinho. Tudo começa no ato de Maria. Não é que Jesus dependia de Maria para fazer o milagre, não. E certamente Jesus já sabia que Maria ia falar com ele. Mas Maria foi falar com ele. Então, assim, para mim, dentro das promessas de Deus, e por isso que hoje eu falo sobre como a gente vai agir nessa questão, Maria é um bom exemplo. Eu aconselho a todos, né, nós, a sempre que recebemos uma palavra, uma profecia, guardar essas palavras no seu coração e meditar nelas. Aqui não diz que ela achou que isso era verdade, nem diz que ela achou que isso era mentira. Ela simplesmente guardou no coração dela e meditou sobre isso. Por quê? Por que isso? Peraí, só que a minha bateria está acabando aqui. Eu esqueci de ligar ela na tomada no computador, por acaso. Só um minuto, gente, desculpa. O problema. Ela simplesmente recebeu isso e ela agia conforme os acontecimentos. Conforme ia acontecendo, ela sabia o que tinha que fazer. A ponto dela saber que o filho dela ia para a cruz. O filho dela ia morrer por muita gente que não ia reconhecer ele como Salvador. E ela continua meditando nas palavras que ela recebeu. Então, assim, o que eu hoje sinto, né, do Senhor falando para a gente é que a gente precisa meditar muito quando recebe uma profecia. Não agir, é meditar. O agir nosso ele deve ser diário, independente da profecia ter ou não. Maria viveu a vida dela normalmente, em todo aquele tempo do silêncio que ela presenciou. Era um tempo de silêncio, conforme todos relatam na história. E ela não mudou o agir dela. A profecia dela chegou, ela não mudou o agir dela. Ela continua agindo da mesma forma. Né? E se vocês continuarem lendo, né, o tempo, né, de tudo, na hora de apresentar Jesus, eles foram apresentar Jesus. Eles fizeram tudo o que mandava naqueles tempos, né, que era, digamos assim, uma tradição, ou era dito, né, para fazer, eles continuaram fazendo. Eles não mudaram a vida deles em nada com relação à promessa que receberam. O agir deles era o mesmo. E ela meditava no coração dela sobre a palavra que ela recebeu de Deus. Essa questão das bodas no casamento lá, quando teve a festa, ela meditava na palavra, ela falou assim, bom, quem vai fazer isso aqui? Meu filho vai fazer isso. Ele é o filho de Deus. A promessa que me disseram lá é que meu filho é o filho de Deus. Se alguém pode fazer alguma coisa aqui, é o meu filho. Ela vai até o filho dela. Ela não muda o jeito dela. Ela não anuncia ninguém, ela só chama o garoto. Vai, vem cá, faz. Né? Porque ela recebeu a palavra, ela guardou no coração. E quem lembra quanto, mais ou menos a idade de Jesus na época desse milagre? Ele não tinha 10 anos, não tinha 2, não tinha 5. Demorou até esse milagre acontecer. E é engraçado, por que que ela não fez ele se mexer antes? Porque ela só meditou no coração sobre aquela palavra que ela tinha recebido. E ela observava. Era a única função para mim que eu enxergo Maria, ela devia observar o tempo inteiro. Porque a gente não vê ela agir em momento algum.
E é uma coisa assim que é muito interessante. Eu já recebi algumas palavras. Teve uma vez que eu fui com uma prima minha na comunidade Zona Sul, quando era lá, só tinha a igreja lá na Praia do Flamengo, né? Agora eles têm outras unidades, mas só tinha lá. Aí minha prima ficou, vamos, vamos, vamos. E eu falei, vamos, bora. Cheguei lá, um homem começou a profetizar, profetizou, 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 falou um monte. Eu falei, obrigado. Fui embora dali, eu lembrava de tudo que ele tinha falado. Só que eu não sei se vocês sabem, né? Eu já tenho uma mentalidade de velho há muito tempo. Então, tem umas teimosias que eu sou assim, vai falar comigo? Só se for na minha igreja. Se não for na minha igreja, eu não escuto profecia. E eu não escuto. Para mim, Deus vai falar comigo dentro da verba. Se não for dentro da verba, eu não escuto. E beleza. Como Deus já me conhece, devia estar rindo nessa época, né? Tá bom. Já que você não acredita que falem fora, eu falo dentro. Eu estava um dia na casa do James, a gente conversando um pouco antes, a gente tinha umas reuniões de serva às sextas-feiras, quinzenalmente. Aí nesse dia eu tinha chegado cedo, tava eu, o James, mais alguém assim, daqui a pouco o James começa a falar para mim um monte de coisa, e era totalmente a profecia que o cara tinha me dado na comunidade do Sul, mas era a mesma palavra. Eu escutei, olhei e falei assim, amém, senhor, eu recebo. Entendi o recado dado dentro de casa, eu recebo. Né? E pronto. Dali eu agi, mas é interessante. Eu não estava agindo sobre o que o cara falou, mas eu tinha guardado tudo o que o profeta tinha falado para mim. Tudo. Né? E Deus repetiu para mim tudo que ele tinha falado. E eu também não agi. Porque isso eu tenho esse entendimento. Deus faz coisas assim de cumprir tudo que ele promete. Né? Tinha uma carta, eu tenho ela aqui em algum lugar, mas eu não sei onde ela está. Uma vez um menino lendo essa carta comigo, uma carta que eu escrevi com 14 anos de idade, tudo que eu falava, tudo que estava escrito naquela carta aconteceu na minha vida, tudo. Era uma oração que eu tinha feito para o Senhor do que eu queria que ele fizesse na minha vida. Quem fez escola sobrenatural já deve saber dessa carta, né? Dessa que você tem que escrever. Antes de eu conhecer a escola sobrenatural, eu já tinha feito isso. Eu acho interessante que uma das coisas que eu pedia nessa carta, que eu falava, era assim: Deus, o dia que você levar minha mãe, que eu só vivia com a minha mãe, meu pai tinha saído de casa e eu sempre fui muito ligado à minha mãe. Eu falei, o dia que você levar minha mãe, eu te peço um favor, que eu esteja casado e que eu tenha pelo menos um filho. Quando a minha mãe faleceu em 2007, minha mãe começou a ficar doente em 2007, né? Ela começou em 2005, por aí. Ela ficou 2 anos doente, depois faleceu. No dia que eu descobri que ela ia falecer, que eu descobri antes dela falecer, descobri o processo, como é que ele ia ser. O médico me chamou e falou: vai acontecer isso, isso, isso com a sua mãe, ela vai morrer. Aquele dia para mim foi um caos. Eu batia no volante do carro, chorava, estava sozinho no meu carro, eu chorava. Eu falava, Deus, por quê? Não sei o quê. Choro de filho mimado. E aí o Senhor falou comigo, para. O que a gente tem conversado, né? O que eu tenho feito por você? E Deus começou a me lembrar dessa carta. Quer dizer, minha mãe faleceu em 2007. Eu já era casado e a minha filha ia completar um ano. Como eu mudei o foco da minha reclamação para um ato de gratidão? Eu falei, pai, você foi fiel comigo. Você fez tudo o que eu te pedi. Não teve uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos. Aquilo que eu falei para você que confortaria meu coração, o Senhor fez. E eu guardava isso. Eu tinha essa carta, eu tenho essa carta até hoje gravada na minha memória. Então, assim, eu não esqueço ela. A carta, eu tenho tudo, praticamente quase tudo que eu escrevi está na minha cabeça. E eu escrevi com 14 anos de idade, ou seja, são 43 anos atrás que eu escrevi essa carta. Eu lembro ela demais, assim, lembro de muitos detalhes dela. E esse é o principal para mim, né? Eu tinha uma carreira de banco, que eu falei que eu queria trabalhar num banco, eu queria seguir uma carreira tal. Eu trabalhei nesse banco e segui a carreira que eu coloquei no papel. E eu só fui trabalhar nesse banco com 19, 18 para 19 anos. Então, assim, com 14 escrevi, eu disse qual a instituição bancária que eu queria trabalhar. Eu trabalhei nessa instituição bancária. E eu segui certinho a sequência que eu tinha colocado na carta. Então, onde eu quero chegar nisso tudo, né, gente? Até para terminar, para a gente não se alongar nisso. Toda vez que você receber uma profecia, toda vez que você receber uma palavra,
Tente agir como Maria. Tenha fé naquilo que você recebeu, mas coloque ela apenas no seu coração e medite nela. E deixe Deus trabalhar. A única forma que nós devemos agir é com gratidão. Como eu falei, vocês vão ver que Maria tem um ato de gratidão quando ela louva o Senhor. Tenham fé naquilo que Deus colocou para vocês. E se num momento tiver qualquer tipo de silêncio, que você identifique como silêncio, não tente fazer nada fora do que Deus pediu para você fazer. Deixe Deus trabalhar. Porque muitos perdem a promessa. Porque no momento entre receber ela e ela acontecer, as pessoas tentam ajudar o Senhor. E elas atrapalham a obra do Pai. E eu sempre arremeto, toda a minha palavra tem uma. Eu arremeto muito para vocês. Né? Eu sinto que é Deus falando com vocês no grande trabalho que vocês têm à frente. Não esmoreçam sobre qualquer situação no abrir uma obra em Portugal. Não esmoreçam. Porque a promessa foi dada. É Deus que coloca em nós tanto querer quanto realizar. E a gente não precisa acelerar o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Então eu encorajo vocês a recebam a palavra, coloquem no coração. Eu não falo isso para o Fagner e para a Carol, não, tá? Eu falo para todos que estão aqui dentro dessa live aqui agora, e todos aqueles que pertencem às igrejas no lar, à igreja do lar de vocês, a todos vocês que estão nesse grupo, eu falo isso. O Senhor é com vocês. Ele tem o tempo dele e o tempo de Deus é perfeito. A única coisa que ele precisa é de pessoas com fé, pessoas que acreditem e pessoas que saibam receber, guardar e identificar o mover de Deus. Bem? Vou orar um pouquinho só para a gente fechar aqui. Falei, Senhor e Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui, Jesus. Trabalha, Pai, em nossos corações para que nós aprendamos com os atos de Maria, Pai, a receber a Tua promessa, a guardar a Tua promessa. Deixar que o Senhor haja, Pai, livremente, Pai, com poder, Pai. O nosso único trabalho, Pai, é viver conforme a Tua palavra manda, seguir os Teus princípios, Pai, e termos um coração grato, Pai. Ensina-nos, Pai, cada dia, Pai, a nos aperfeiçoar nisso, Pai, para que a Tua palavra, Pai, a Tua promessa, Pai, aconteça no Teu tempo e de uma forma extraordinária. Te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai, abençoa-os, Pai, que a Tua unção seja derramada sobre a vida deles, Teu amor seja derramado sobre a vida deles, Pai. Que o poder do Altíssimo, Senhor Deus, os envolva de uma forma a quebrar barreiras e alcançar corações que precisam de Ti, Pai, que às vezes estão fechados por qualquer tipo de doutrina. Abençoa-os, Pai, derrama sobre eles, Pai, a Tua palavra. Eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra. Eu não sei vocês, mas é como se tivesse atualizado algumas coisas aqui dentro, né? E Deus fala conosco todo o tempo, né? Nós também estamos falando de como ouvir a voz de Deus na Escola Sobrenatural. E, pelo menos, essa palavra veio com muitas confirmações. Eu também tenho um caderno, Fernando, que é o caderno de orações. E tá guardado. Por que que tá guardado, né? É, Então, né? Por que que tá guardado? E me senti encorajada, glória a Deus, pela sua vida, para tirar ele da gaveta, né? E pôr no papel, porque isso também fortalece a nossa fé. Nos ajuda a caminhar, lembrando quem é o nosso Pai, não pelo que ele faz, mas lembrando que ele é aquele que nos proporciona todas as coisas. Nós devemos sempre recorrer a ele e também descansar. Isso é o mais importante. Não tem nada que a gente possa fazer. Então, essa palavra foi
foi tremenda, como fala, né? Mateus 6:21 fala, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Que o nosso tesouro seja sempre o reino de Deus. Que o nosso coração esteja sempre em paz, vendo o reino de Deus ser estabelecido todos os dias na nossa vida, através da ação do nosso Pai. Que Ele é bom, Ele faz. Nós é que às vezes não conseguimos enxergar, né? Obrigada, viu? Glória a Deus pela vida do Fernando, Pai. Eu te agradeço, louvo pelo tempo de meditação que ele tem com você, sobre o agir dele, através da sua presença, Pai, que é o descansar primeiramente. Obrigada, Deus, pela palavra que o Senhor coloca no coração dele. Obrigada pela família dele, obrigada pelo tempo que ele nos ofertou aqui. Assim eu te agradeço, Deus, pelas respostas e confirmações que foram semeadas em nossos corações através da vida dele como instrumento seu, Deus. Muito obrigada por essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, a Verbo News. Segunda-feira, nós temos sempre a Escola de Negócios, primeiro ano, o horário do Brasil. Terça-feira, nós temos a nossa Igreja no Lar, a nossa reunião presencial. Se você está em Lisboa, está próximo de Lisboa, venha, entre em contato conosco, não fique sozinho. Deus tem sempre algo para trocar dentro dos filhos dele. Coloca uma palavra no meu coração que eu vou precisar entregar alguém, coloca a palavra no coração de alguém que vai precisar me entregar, e o Senhor, ele trabalha assim, né? Usando filhos dele como instrumentos. Quarta-feira tem o segundo ano da Escola de Negócios, ainda online. Na quinta-feira, nós temos a reunião do Nova Mulher. Se você é mulher e quer estar conosco, entre em contato. Nós vamos dar informações sobre a reunião do Nova Mulher. Ela acontece no dia de quinta-feira pela manhã. Sábado, de 15 em 15 dias, tem a Escola Sobrenatural. E aos domingos, nós temos a nossa reunião online. Agora, criem expectativas, porque a Escola de Negócios presencial em Lisboa vai acontecer. Em breve teremos mais informações. E aqui nós fechamos as informações da semana. Peço que estejam em oração pelo local para nós trazermos a nossa verbo presencial. O Senhor tem nos mostrado alguns lugares. Nada é fácil no reino de Deus. Nada é entregue com facilidade. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a interceder. O Senhor nos ensina a quebrar batalhas, quebrar muros, vencer batalhas. Mas já está tudo pronto. Eu creio que Ele já tem tudo pronto, no momento certo, na hora certa. Ele vai nos permitir estarmos de modo presencial e online, talvez, e congregarmos juntos, como a família cristã Verbo Recreio congrega, que a gente sente muita saudade. Nós vamos ter essa oportunidade de estarmos aqui juntos também em Lisboa. Eu agradeço a Deus por essa reunião, agradeço a Deus pela palavra que nós recebemos, agradeço a Deus pelo que Ele tem feito através das nossas vidas. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que vão ser impactadas por você durante essa semana. Eu agradeço pela ousadia e intrepidez que você terá em Cristo Jesus em todos os dias que você vier acordar e declarar Ele nessa semana. Deus, eu derramo as suas bênçãos sobre todos nós. Agradeço sobre a sua mansidão em nosso coração. Agradeço pelo seu doce perfume, Cristo, exalando através das nossas vidas. Que nós possamos resplandecer a face de Cristo e ter a paz que Ele carrega todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amo vocês. Amém, amém. Bom domingo a todos. Fernando, obrigado Bom mais uma domingo, vez, meu irmão. pessoal. Deus Que isso, uma abençoe. honra. Boa semana para Eu que todos. agradeço. Tchau, gente. Boa noite. Amém.
Não deixe de ir na igreja do lar, vai ser muito bom, hein, gente. Amém. Amém. Tchau, gente. Bom Tchau. domingo. Fique com Deus. For the